criada a partir de uma montagem de Natal de um grupo de 20 crianças. Em um esforço particular e totalmente voluntário, Maria Cristina Kert Basílio, à frente do Dragão Azul desde o início, sua criadora, persiste no objetivo de ampliar o conhecimento, além da educação formal, de dar suporte aos trabalhos escolares e orientação de leitura e escolas e instituições de Petrópolis, tendo como único patrimônio uma máquina de escrever Olivetti, que ainda está. O clube também criou um jornalzinho para divulgar as atividades do grupo. O projeto atual do Dragão Azul corresponde à terceira fase da sua história, que foi premiada pela Finlis nos 2 primeiros momentos, conforme eu já citei. Em 94, o segundo lugar do concurso ainda estadual. Cristina se inspirou na ciranda de livros da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para criar a estrutura de empréstimos de livros a escolas e instituições em Petrópolis. O primeiro lugar nacional veio em 2010 e as 2 premiações recebidas em livros contribuíram muito para aumentar o acervo do clube, que também recorre às listas da Fundação e ao salão da Fundação, e quando Maria Cristina vem para comprar e escolher, né, a gente é testemunha disso ao longo desses anos, buscando sempre renovar com os melhores livros. O Dragão Azul circula em média por ano 2.000 títulos entre aproximadamente 15 escolas em Petrópolis, uma em Itaguaí e uma em Duque de Caxias. A atividade principal é dividida pelo projeto Novos Rumos, que visa aumentar o raio de alcance do empréstimo de livros, e o projeto Encontro Acadêmico de apoio a professores. A periodicidade dos empréstimos é semestral ou anual, dependendo do número de alunos da escola, do número de livros e também da distância. Os livros são enviados em lotes, formados para atender às necessidades ou os desejos da escola. O limite máximo é de 300 livros por escola e não há mínimo, pode ser somente um livro. Após serem listados, os livros são colocados em bolsas de algodão feitas em casa e etiquetadas com o nome da escola. O Dragão Azul também realiza exposições literárias para que todas as escolas tenham acesso a todos os livros e, assim, fazer reservas para o ano seguinte. O trabalho do Dragão Azul é realmente uma ação individual e absolutamente voluntária de alguém que poderia estar fazendo outras atividades e que escolheu essa, mas que se dedica à questão da leitura. Certamente é um projeto que merece todo o nosso reconhecimento para poder estar provocando em outras pessoas a mesma vontade de fazer. O 10º concurso inaugura a categoria Hors Concours para o Clube Dragão Azul pela importância e pela continuidade do trabalho realizado. Kiki, por favor. Boa tarde. Antes de ler aqui as anotações que eu fiz, que felizmente diferem um pouco da sua apresentação e eu vou entrar por um outro caminho, eu queria fazer 3 observações. Eu presto sempre muita atenção a quem falou antes. Então, a primeira observação que eu queria fazer, muito importante, é a minha relação com a Fundação de já há 20 anos. O que é muito importante aqui é a estabilidade. Há 20 anos, eu tenho a certeza de encontrar os mesmos rostos, as mesmas pessoas ao meu alcance, sempre com uma resposta para mim. A estabilidade que se manifestou também quando vocês comentaram que parece que aquele congresso foi de hoje. Isso significa estabilidade nas metas também. Então, a solidez da Fundação é um apoio muito importante para nós. A outra observação que eu gostaria de fazer é em relação ao Daniel. Eu fiz no ano passado um projeto, Francisca está aí, né, num projeto na Casa Lígia Bojunga, Paiol de Histórias, em Petrópolis, em cima de um livro seu. Eu não me lembro do título. As crianças vão para a floresta e percebem que se perdem, pensam que estão perdidos, mas os pais estão observando, e isso é muito importante, a valorização da família indígena, né? A atenção que os pais prestam às suas crianças, e na floresta eles decidem à noite que vão construir uma casa na árvore.
E, afinal, não acontece isso, enfim. E eu fiz um projeto lá com 12 alunos, não foi, Francisco? Eles construíram modelos de casas para árvores e foi em cima da leitura desse livro. Foi uma experiência incrível, a própria Lígia Bojunga foi a culminância. E a terceira observação que eu queria fazer, a colega. Eu vou aqui na minha fala dizer a você uma coisa muito interessante. É claro que nós lemos muito do que vem do estrangeiro, admiramos, etc. Mas eu vou te falar de uma situação contrária e acredito que tanto a minha família, minha irmã principalmente, se comova com essa citação que eu vou fazer, como você vai perceber uma situação contrária. Eu trouxe muita gente, né? E sabem que é dia letivo em Petrópolis, porque se não fosse, eu teria ficado lá fora com mais da metade. Hoje é dia letivo em Petrópolis e também aconteceu que são as festas juninas, então as professoras também não podiam se afastar e muito menos as crianças. 30 anos é muita coisa, né? Eu preciso resumir. E eu escolhi então falar dos encontros. Que encontros foram tão marcantes na minha trajetória, porque não necessariamente se é um educador formal. Eu não sou. Então eu vou contar a vocês sobre isso. Aqui, na quarta-feira, num seminário, uma das palestrantes disse que pediu perdão à plateia por falar de si. Acho que foi a Nelly. Ela pediu perdão por falar de si, mas não há outra maneira de se falar de um projeto que é conduzido por uma única pessoa, não falando de si mesmo, né? Então não tem outro jeito. Falar de si, porque o efeito multiplicador, um dos critérios da Fundação para essa premiação, é proporcional à medida da divulgação que fazemos do nosso trabalho, como vocês acabaram de dizer, quanto mais a gente fala. Quem não me conhece aqui vai para casa pensando, puxa, Petrópolis fez. São mais de 40 escolas atingidas. Eu não sei quantos alunos, eu não sei quantas crianças, não sei mesmo quantas professoras. Estão representadas aqui 11 escolas de Petrópolis. Estão aqui por suas diretoras, professoras e alunos. Eu diria que o primeiro encontro determinante foi com Dona Benta e Tia Anastácia, com certeza. E aí, a harmonia perfeita entre a leitura, a contação, entre o erudito e a cultura popular, um encontro fantástico. E agora, eu vou lhe dizer uma coisa, minha irmã vai se lembrar. Minha mãe é nascida no Brasil, mas de origem germânica e austro-húngara. Era uma europeia em todo, apesar de nascida no Brasil, porque a família inteira ainda de lá. No nosso sarampo, naquela época a gente tomava chá de sabugueiro no quarto escuro e com compressas nos olhos. Mamãe sentou-se no chão, com uma lâmpada no chão e leu Monteiro Lobato para nós. Minha irmã está aqui. Essa impressão de uma pessoa que também traduzia do gótico direto para nós os contos de Grimm. E eu ainda tenho esses livros. Traduzia lendo em gótico. Você se lembra, né, Mia? Então, são impressões. Era uma apaixonada pela leitura? Era. Pela literatura? Era. Não me lembro dela sem um livro nas mãos. E somos duas leitoras vorazes. Não somos? Pois é. Isso é uma influência muito forte. Ainda na infância, o encontro com Maria Clara Machado, determinante também. A primeira peça no tablado, O Boi e o Burro no Caminho de Belém, até hoje eu faço com as crianças. Até hoje. Foi uma marca tão profunda, uma peça de Natal. Eu sou católica, na minha família, então nós fizemos O Boi e o Burro no Caminho de Belém não sei quantas vezes. Então o tablado foi muito importante também. A Escola Superior de Desenho Industrial, descobrindo a importância da comunicação visual na educação. Tive um colega de turma que naquela época traduzia as imagens de um livro de matemática moderna, de um belga, Papy. Achei aquilo tão interessante,
porque era preciso, em alguns momentos, traduzir a imagem. Há 50 anos, na Escola Superior de Desenho Industrial, na ESD, meus cabelos brancos são poucos ainda, né, para tanto tempo, mas em todo caso, há 50 anos, o meu trabalho de formatura foi sobre a comunicação visual na educação da linguagem da criança surda. Há 50 anos. Foi precoce. Não se falava em inclusão. Não se falava em educação especial. Tive um encontro importantíssimo com Zoé Chagas Freitas, que dirigia a Sociedade Pestalozzi. Foi um incentivo enorme, foi uma atenção. É claro que isso, na época, eu não pude usufruir tanto, eu era muito nova e acabei indo para o Museu de Arte Moderna. No MAN, quando surge um emprego, a gente vai, né? Eu estava numa linha, mas de repente fui convidada para o MAN, trabalhando com um professor. É uma trajetória diferente da do educador formal. No MAN, o impacto da ditadura censurando obras subversivas que iriam para a Bienal de Paris. Tivemos que desmontar a exposição montada 2 horas antes. Então, ou seríamos todos presos. Pouco depois, a presidente do MAN foi presa, Niomar Muniz Sodré. A China de Mao Tse-tung, eu estive na China ainda de Mao Tse-tung. Não havia turismo naquela época, eu fui com um grupo de uma embaixatriz, Carmen Mendes Viana. E, curiosamente, saiu agora, no dia 17/4, Cora Ronay escreveu o seguinte, prestem atenção. A cidade de Guiyu, na China, por exemplo, até pequena pelos padrões chineses, tem apenas 150 mil habitantes, vive quase que exclusivamente de desmantelar aparelhos eletroeletrônicos. As 5.500 empresas dessa pequeníssima cidade dedicam-se a desmontar lixo eletrônico do mundo inteiro para garimpar o que há de materiais nobres nas placas e nos conectadores. Os níveis de contaminação de níquel, chumbo, cobre e zinco da região são assustadores, centenas de vezes superiores aos que consideram universalmente normais. Pois bem, eu estive na China em 1974 e a experiência mais forte que eu tive foi de visitar um centro de educação infantil, crianças de 3, 4 e 5 anos que não leem, não pintam, não cantam, não desenham, não dançam. Elas cortam pedaços de fios, sobras de pedaços de fios de eletricidade. Algumas cortam, outras separam a borracha do cobre. Eu tenho isso fotografado, vai sair, por causa desse momento, vai sair no próximo número do jornalzinho. Separam o cobre da borracha, as outras distribuem a borracha em caixinhas, o cobre em caixinhas. Isso, uma turma de jardim de infância, eu vi, fotografei, testemunhei em 1974. Depois disso, os filhos, se não os temos, como sabê-los? Estão aqui representados os 30 anos do Dragão Azul. Minha família, meus filhos, os professores e toda essa história está aqui. Naquela época, o lobo mau já era o consumismo. Os excessos da publicidade e dos patrocínios deteriorando a escala de valores dos jovens. O Dragão Azul surge em 1984 como um contraturno cultural que, de repente, pudesse preservar a vida interior. Foram 10 anos de intensa atividade, ao fim dos quais a primeira premiação, que Beth mencionou, pela Finilige. Um encontro com Laura Sandrone e com a Ciranda de Livros, a grande inspiração. O direito que todas as crianças têm ao livro de boa qualidade literária, recomendado por alguém que é especialista, recomendado por alguém que já leu e que já sabe. Eu estou com 70 anos até hoje, eu não acho nada, eu vou buscar. Eu venho buscar aqui, eu vou buscar com Laura. Eu ligo para a Laura toda hora reclamando, eu fico mal-humorada. E Laura está sempre ali ao meu alcance e respondendo com serenidade, que é a característica.
Os projetos Novos Rumos e Encontro Acadêmico, Novos Rumos de Empréstimo e Encontro Acadêmico de Apoio a Professoras. Em 1995, a primeira escola. 1995. A Escola São Cristóvão não pôde vir, mas há uma representante aqui, minha neta Maria Alice, está na escola pública, está na Escola São Cristóvão, na primeira escola que recebeu os nossos livros. Ela representa também 4 gerações. Minha mãe fez parte dessa brincadeira toda, escrevia para o jornalzinho, já não está conosco, mas enfim, faz parte desse conjunto de 4 gerações e Maria Alice está aí conosco. Em 2010, mais uma vez, o prêmio. Fortalecidos pelo reconhecimento, isso é muito importante. Às vezes, tanta gente faz tantos trabalhos, tanta gente desenvolve projetos e não consegue chegar e não consegue. Fortalecidos pelo reconhecimento. Somos privilegiados porque podemos chegar, enfim, mais 500 livros, mais escolas. O meu acervo hoje para o Dragão Azul são 6.000 livros. Vocês imaginem a minha casa. Não há onde sentar. Os filhos já não moram mais comigo e as camas também, eles precisam avisar com bastante tempo de antecedência se quiserem dormir. Totalizamos mais de 40 atendidas, 15 por ano. Laura vai ao nosso encontro para a exposição Ilustradores. A Escola Jandira Peixoto Bordignon está aqui representada. Ocupa uma fábrica de móveis abandonada. Seria uma ocupação provisória e está há 13 anos. Os alunos estão aqui também. Laura foi ao nosso encontro. Laura vai buscar quem é mantido invisível. E isso as crianças também não esquecem. A participação, agora premiada, refere-se ao período 2010-2014. Quero dedicar esse resultado a Laura, sempre ao nosso alcance, sempre junto das crianças. Esse prêmio de agora é dedicado a você, Laura, com muito carinho. Em 2013, o Dragão Azul foi tema de uma dissertação de mestrado na UCP pela professora Flávia Dias Justen, que está aqui presente. Laura, eu prometi, vai chegar a vocês. Nem eu li. Nem eu. A defesa foi em setembro, né? Setembro. Eu ainda não li. Mas eu chego lá. O Vale do Cuiabá, assolado por uma enchente em 2011, torna-se alvo de um trabalho meu, pessoal, sobre leitura literária como fator de reabilitação social na Universidade Cândido Mendes, inspirado em Jella Lepman. Essa inspiração do início dessa história, Jella Lepman preocupada com os órfãos da Segunda Guerra Mundial, é uma história muito comovente e que muito nos influencia a todas nós que passamos por vários gêneros de tragédia dentro dos nossos núcleos sociais. Então, no Vale do Cuiabá, a diretora, a professora Creonilde, está aqui também, acompanhou a professora Kelly, que era professora de turma, está lá atrás, professora Kelly. Peguei 2 anos a mesma turma, com esse intuito. Crianças ali que perderam familiares, que perderam casas, perderam tudo, foi esse o foco da minha monografia. Ainda na Escola Jandira Bordignon, o projeto Navegação foi um dos projetos mais complexos, porque não foi só a leitura, livros que iam dos Lusíadas aos diários das filhas do Amir Klink, uma coleção admirável sobre as aventuras de navegação. E fizemos com alunos, alguns estão aqui, construção de barcos, um concurso de construção de barcos. E o que foi muito importante nesse projeto, e que eu acho determinante como final, é que o júri foi composto por diretoras de várias escolas do Dragão Azul. Tivemos 6 diretoras como júri. Além de ter sido divertidíssimo, porque arranjamos uma piscina infantil, os barquinhos tinham que pelo menos flutuar. Pelo menos. Não valia virar e tal. Os nomes dos barcos foram muito interessantes, muito criativos também, era um dos critérios, um dos quesitos, o nome do barco. E a presença de tantas diretoras abraçando
a professora Érica, nessa escola, nessa fábrica de móveis abandonados, nós fabricamos barquinhos e ficamos muito bem, não é? Alguns alunos estão aqui. José Alberto Gueiros, as crianças do primeiro grupo, às quais se referia como colegas. Os jornalistas tinham entre 3 e 12 anos. E ele escreveu uma carta que foi enviada ao meu filho mais velho, como colega jornalista. O meu filho mais velho, na época, tinha 7 anos. Então, eu vou ler um pedacinho, não vou ler... É pequena. Vamos todos sonhar, José Alberto Gueiros. Quando eu era menino, fiz um desenho na beira do rio. Um castelo, uma princesa, faltou o dragão. E veio a correnteza, levou tudo, até o gesto de minha mão. Faltou o dragão azul para tomar conta do meu castelo e da minha princesa. Ele talvez segurasse o tempo e a correnteza. Eu continuaria menino até hoje igual a vocês, podendo gritar, correr e brincar sem medo do amanhã. Porque o amanhã é um torvelinho que vai nos engolindo de mansinho, igual a cobra Norato. A gente dorme criança e acorda velho de fato. Meninos, atenção! A vida bonita chama-se agora e faz um barulhinho gostoso que mora no coração. Tem sabor de sorvete comido com sol, sabor de amor e futebol, sem tristeza, só beleza. Todos nós devemos sonhar com um amigo terno, igual ao dragão azul, eterno, que sabe voar e diz, bom mesmo é ser feliz. Abraço fraternal do colega José Alberto Gueiros. Cordialidade e confiança nos trouxeram a mais esse encontro hoje.